Quero saber como tudo começou, assim, primeiramente, sobre a tua vida com Deus, que é nítido o seu amor, o teu zelo pela palavra, o teu conhecimento e o jeito que você passa para as pessoas que tem cativado tantos nossos corações, mas isso é fruto de algo da sua intimidade com Deus. É verdade. E quando isso começou? Quem era a Marlene lá? Pequenininha, pequena Marlene, como era? Então, eu sou a primeira filha da minha mãe e minha mãe me deu para a irmã dela criar, que não tinha filhos e me deu. Então, esses detalhes, assim, não são interessantes. Vamos nos fixar nas bênçãos, não é verdade? As bênçãos sempre estão assentadas sob preocupações e dores. Sim. Não é verdade? O negócio é enxergar. É como disse lá o nosso amigo Douglas, Sim. que o que Daniel enxergou quando estava na cova dos leões? Enxergou Deus, não? Sim. Então, onde Paulo estava, o que ele enxergou no deserto? Então, nessas situações difíceis, eu tenho que chegar. Mas uma criança de 9 meses, bom, se adapta, só foi desmamada, que 9 meses é a etapa da criança que mais é agarrada com a mãe. Mas como eu aprendi assim, Karina, eu gostaria que você repetisse comigo, você não se incomoda. Quando eu olhar para o passado... Quando olhar para o passado... Eu olho não sobre a minha perspectiva, olho não sobre mas sobre a perspectiva de Deus. Sobre a perspectiva de Deus. Que Deus tem seu plano. Sim. E Ele nos escolhe, nós não sabemos dessa escolha, que está escrito, antes que vocês nascessem, eu já vos escolhi. Então Deus sabe o que é. E, vamos dizer assim, eu fui católica, apostólica, romana, xiita, como eu sempre falo, até os 47 anos. Eu peguei a Bíblia aos 47 anos de idade. Olha. Então, com 89... Quanto que eu tenho de Bíblia? Com 42 anos só de Bíblia. Então quase acontece junto comigo, porque eu vou fazer 46, 47, que eu já nem sei, e eu peguei a Bíblia tem 2 anos também, pois 2 anos e pouco. Então você tem que ter esperança. Estamos ali, ó, estamos juntos. Bom. Então, ninguém pode falar um no outro. Não é? Bom, você pode ter esperança. Aleluia! Não é verdade? Então, e daí acontece o seguinte, eu aprendi muito, e eu gosto de contar bem rapidinho, depois eu vou contar umas histórias para que vai fortalecer o nosso coração. Porque o que a gente tem que fazer é levantar o outro, ajudar o outro a pensar. Porque nós temos muitos pensamentos, mas nós não pensamos. Repete-me, muitos pensamentos. Uma avalanche, mas a gente não pensa, que pensar é averiguar, é conhecer. Quando conhece, entende. Depois que entende, você toma a decisão, mas tem que lembrar que existe uma mão de Deus dizendo, eu tenho meu plano. E é muita superioridade nossa, é muito atrevimento você pensar que você pode fazer alguma coisa pela tua vida, porque você não pode fazer nada, exceto o que Deus tem para você, que é o melhor para você. Porque nós não temos olhos eternos, limpos, claros, perfeitos, para mostrar o que está por detrás das circunstâncias. Então, esse acolhimento que a gente faz da palavra e da presença de Deus na nossa vida, ele é o sustento para a gente errar menos. E mesmo sofrendo, estar agradecendo. Sim. Eu aprendi há pouco tempo, agora com 89, que eu vou fazer agora no mês que vem. Gente, aqui que é a minha tela. Aqui, ó. Gente, eu quase morri de vergonha. Por quê? Como é que com essa idade que eu tenho, eu não aprendi qual é a oração da obediência? Qual é a oração da obediência? Um senhor que estava no Instagram falou, a oração da obediência é faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, eu quase morri de vergonha. Porque eu oro todo dia o Pai Nosso. E não tinha prestado atenção você prestou assim, com atenção? que essa parte era da obediência. Né? Faça-se a tua vontade e não a nossa. Então, o lado ruim, que foi ruim, mas foi ruim para mim, porque Deus me tirou, né, de onde eu estava, colocou dentro de uma casa
onde não havia criança. E a educação antigamente, gente, era muito difícil. Olha, os pais eram rígidos. E sempre eles me falavam que eu era filha de criação. Eu não entendia, mas eu percebia no íntimo que havia uma diferença quando você fala que você é filho de criação. Mas, olha que interessante, eles me deram uma coisa que foi providência de Deus. Eu estudei em colégio de freiras. As freiras foram minhas mães, vamos dizer assim, espirituais. Elas me ensinaram como ir à capela, ficar quieta e prestar atenção no que fala. Elas me ensinavam o jejum, o sacrifício, que naquele tempo era importante fazer sacrifício. Então a vida espiritual minha foi fortalecida por essas freiras. Então foram um pouquinho de pré-primário, 4 anos de ginásio e 3 anos de professora. Fui professora primária. Então, meus queridos, eu olho para o passado sob a perspectiva de Deus, eu vejo o preparo de Deus. Só que eu tinha uma ânsia no meu coração, porque elas eram tão fantásticas, tão formidáveis as freiras, que eu queria ser como elas. Uhum. Então, eu queria ser freira na África e cuidar de pobre, de africano que estava sofrendo, etc. Como era filha de criação, eu não podia ir, porque eu não tinha a idade suficiente para ser independente, para decidir, nem dinheiro para comprar enxoval, nem nada. Sim. Então, o que aconteceu? Eu cheguei para Deus, porque o negócio é você falar com Deus como seu pai. Eu falei assim, meu Deus, se o Senhor não quiser que eu seja freira, então que eu seja uma boa mãe, como foi a Terezinha de Jesus. Não sei se você foi católica. Sim, sim. Lembra? A mãe de Terezinha de Jesus, ela era freira e ele era seminarista. Mas o ideal... Tinha até uma musiquinha dela, né? Eu cantava até uma musiquinha de Terezinha. O ideal da santidade na minha época era a separação do mundo também. Não era perfeição. Santidade não é perfeição. Santidade é, eu sou separada do mundo. Uhum. Então eu só faço o que Jesus quer. Sim. Porque ou você é de Deus ou você não é de Deus, não tem essa conversa. Então, eu fui criada assim. Daí o que aconteceu? Isso foi no mês de maio, mas eu era assim, olha, de comunhão diária. Isso é o modelo católico. Você orava foi católico, todos os dias. Rezava o terço, li a Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que era maravilhosa, que até hoje a gente tem. Então, eu me dirigia Deus me dirigia através das ilustrações que eu encontrava nos livros de santos, etc. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Agostinho, aquela turma mesmo. Daí, a senhora já era estudiosa? Já era uma estudiosa desde nova? Se eu fui estudiosa, eu fui uma aluna estudiosa, não fui a primeira da classe. Mas eu tinha mais inclinação para as coisas cristãs. Eu fazia coisa apologética naquela época. Que coisa, né? Uhum. Mesmo sem entender muita coisa. Mas não é isso, é que Deus estava preparando. Então, dei para contar bem o caso bem rapidinho, para não perder muito tempo. E daí, então, eu falei assim para Deus, olha, Senhor Deus, se o Senhor não quer que eu vá ser freira, então que eu seja uma boa mãe. E logo depois casei com meu marido, porque ele ficou alucinado comigo, porque ele é também, eu falo alucinado, porque ele ficou alucinado comigo, porque naquele tempo as meninas eram muito comportadas, não é verdade? Não lembro. Hã? Eu não lembro dessa Você não época. Menina, manga até aqui, meia, vestidinho assim. Eu falo que as freiras me ensinaram até não rebolar. Você sabia disso? Como é que a gente não rebola? Eu vou contar depois do coisa. Então, elas ensinavam como sentar e etc. Então, como as moças que ele conheceu, ele morava em São Paulo, falavam, Marlene, mas você é diferente, eu gosto de conversar com você, porque você fala umas coisas tão boas que dá gosto ficar perto de você. Então, ele ficou alucinado no sentido de querer casar logo. Eu falei, não, eu tinha medo. Uhum. Gente, eu entendi, eu casei, não sabia como é que nascia filho. Foi um negócio. Foi uma coisa interessante contar como que a vida da gente muda. E Deus dá para a gente passar essas oportunidades para a gente poder ensinar as pessoas que estão passando pela mesma situação. Embora hoje o mundo tenha uma porta aberta sobre tudo quanto é assunto, mas naquele tempo, para você casar com uma moça, era um processo respeitoso.